Boa noite, queridos irmãos. Coríntios, a Epístola aos Coríntios, reflete uma igreja que tinha sido chamada de uma sociedade muito pecaminosa. E, de um ponto de vista, ou de uma maneira de ver, é muito semelhante com as sociedades em que vivemos hoje. Nós estamos, correntemente, numa, digamos assim, espiral descendente de decadência moral nas nossas sociedades, nos nossos países. Por exemplo, eu tive conhecimento aqui de um professor que estava a ensinar biologia acerca dos cromossomos XX e XY, e por causa disso foi expulso da escola por estar a ensinar a diferença entre os séculos masculinos e femininos. Vivemos realmente, irmãos, em sociedades muito, muito difíceis. E temos que entender que em sociedades como estas é muito importante trabalharmos em estarmos unidos, para todos falarmos a mesma coisa. E isso foi o que Paulo implorou ao início do livro de Coríntios, implorou no primeiro capítulo para que todos falassem a mesma coisa, para haver unidade. Mas o problema é que havia em Coríntios divisões e facções entre eles. E Paulo então destaca que somente com o Espírito Santo de Deus é que podemos realmente compreender as verdades espirituais. E um dos problemas principais que existiam em Coríntio era pura e simplesmente o problema de carnalidade. Eram muito carnais. Os irmãos nesta congregação estavam se comportando de uma maneira carnal, com inveja, conflitos e divisões. Nossa conduta, hoje em dia, para nós e para eles, e é o que Paulo está a tentar explicar aqui em Coríntios, é que deve ser uma tal que venhamos edificar a Igreja de Deus. Isso vê-se através dos vários capítulos que vamos ler e estudar nas sessões seguintes. Vemos que ele põe uma grande ênfase, sublinha bem o ponto do que estejamos a fazer, que seja para a edificação da igreja. Edificação com obras piedosas, que sim, têm que resistir a vários testes e várias provações, e, está claro, temos que nos manter fiéis até ao fim. O problema que estava a existir em Coríntios é que é um problema que também é fácil para nós, e é que enganarmos-nos pensando que somos sábios nesta sociedade ou nesta época. Porque a sabedoria deste mundo é apenas loucura para Deus, e por isso precisamos ter a mente de Cristo, se Cristo está em nós. Ora, o que acabei de dizer, irmãos, é, digamos assim, um sumário dos primeiros 3 capítulos de 1 Coríntios. Tendo então isso como resumo, vamos hoje continuar no capítulo 4 de Coríntios. Ora, é importante entendermos que Paulo está lidando com uma congregação que ele fundou, mas esses irmãos tinham uma mente carnal. Eles estavam acusando até o próprio Paulo e causando dificuldades na vida dele. E por isso, então, aqui no capítulo 4, começando no versículo 1, vamos ler então. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então ele está a dizer, é importante que os membros nos considerem que somos ministros de Jesus Cristo e somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, a palavra ministros de Cristo, esta palavra, é uma palavra grega 5257, hupeiretes,
desculpem pelo meu sotaque grego, que não é lá muito bom, mas uma palavra que quer dizer que eram os escravos que trabalhavam na galera do fundo, que naqueles barcos de remar, eram aqueles subremadores que remavam na parte de baixo do barco. E ministros, por isso, estava a descrever a palavra que usa aqui, em grego, é para esses escravos. São servos, ministros, a trabalhar numa parte dura, como subremadores nestes barcos. E a palavra despenseiros, diz assim, somos ministros de Cristo, isso é, somos servos, estamos a servir. E despenseiros, esta palavra despenseiros é uma palavra que quer dizer mordomos. A palavra grega 36:23, oikonomos, que são aqueles que são mordomos, digamos assim, gerentes, superintendentes ou encarregados, aqueles que são confiados e que têm responsabilidade pela casa do patrão deles. Ora, nós por isso somos despenseiros, temos a responsabilidade de tratar e de ministrar os mistérios de Deus. Ora, os mistérios de Deus não é que é um caso em que às vezes eu vejo algumas pessoas dizem, olha, eu tive um sonho, ou tive esta ideia, e por isso eu tenho este mistério e quero revelar a você este mistério acerca de Deus. Não é deste género, não é deste modo. Porque ao fim de contas as pessoas estão a fabricar os seus próprios mistérios. E hoje em dia existem assim chamados mistérios, mas que não são mistérios de Deus, são mistérios feitos pelo homem. Por exemplo, a Trindade é um desses mistérios, mas não é mistério de Deus, é mistério que foi feito pelo homem. Então, continuando, vejamos alguns exemplos de mistérios. Vejam, por exemplo, Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 4 a 6. Efésios 3, versículo 4 a 6. Pelo que quando ledes, pois podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, e a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui então vê-se que é um discernimento do mistério de Cristo. Este mistério é uma revelação divina que anteriormente estava escondida. Ora, o plano de salvação de Deus é um mistério para o mundo. Por exemplo, algumas pessoas não entendem o que é o plano de salvação de Deus. Ora, o mistério de Deus não é, por exemplo, da maneira em que dizemos certas palavras, com certos sons, porque tem que ser, por exemplo, com sons hebraicos. Não, não é pela forma como nos vestimos ou pelo que temos. Não é para palavras que sejam assim, que parecer que somos muito religiosos, muito santos, palavras assim, talvez, digamos assim, um bocado hipócritas, mas que parecem que uma pessoa é santa demais. E também não é por orações longas. Não, isso não é o mistério de Deus. O mistério de Deus inclui, por exemplo, o plano de salvação de Deus, os dias santos, que revelam o plano de Deus, e por isso, através dos dias santos, começamos a entender mais o que Jesus Cristo está a fazer por nós. Por Jesus Cristo, através dos dias santos e pelas festas santas, vamos a conhecer que Jesus Cristo morreu por nós, deu a sua vida, nós temos que obedecer às leis de Deus, nós precisamos do Espírito Santo de Deus,
Nós precisamos da segunda vinda de Cristo para trazer paz à terra, precisamos que Satanás seja expulso e imprisionado, precisamos o reino vindouro do milénio e precisamos o grande significado do último grande dia, que representa a segunda ressurreição, assim como o mundo para lá disso. E por isso, estes são os mistérios de Deus. E por isso nós, como ministros de Jesus Cristo, temos uma responsabilidade de ser, digamos assim, os mordomos, aqueles que tomam conta dos mistérios de Deus e dos mistérios de Cristo, que são para servir os irmãos. Ora, também lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, como ministros de Cristo. Ora, como ministros não quer dizer que somos senhores ou ditadores, mas somos servos. Sim, como ministros, é uma questão que o Paulo está aqui a dizer, que os membros devem dar respeito e atenção como enviados por Deus, porque a mensagem que eles têm, que é acerca do mistério de Deus, os mistérios de Deus, a mensagem que têm é benéfica para todos, é para o benefício de todos. Assim, através deste ensino, deste conhecimento, deste ato de servir, os irmãos recebem os tesouros, digamos assim, do caminho de Deus, estes mistérios de Deus que conduzem à vida eterna. Em Lucas capítulo 12 também descreve acerca de um mordomo sábio, de um servo sábio. Em Lucas capítulo 12. Em Lucas capítulo 12, versículo 42 e 43. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ora, um mordomo sábio e fiel é aquele que está fazendo a obra de Deus. Em vez de estar a dizer, como diz no versículo 45, diz: mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e então passar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, quer dizer que, em vez da pessoa dizer, olha, Deus, o Jesus Cristo está a demorar, isto vai demorar, então, não, temos que estar continuamente à espera de Cristo, porque os dias são curtos e ele virá rapidamente. Também em 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós, como servos, temos que ser dispenseiros e devemos ser fiéis. E por isso os ministros são servos e dispenseiros, responsáveis pela Igreja de Deus e pela multiforme graça de Deus. Veja também no versículo 11, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por isso, como servos de Deus, estamos a servir através de
digamos assim, dons espirituais, como bons mordomos, como bons servos, como bons dispenseiros. Ora, vejamos então no versículo 2 de 1 Coríntios, capítulo 4. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Os mordomos, os servos, os dispenseiros devem ser fiéis. Por isso, os ministros são servos e dispenseiros responsáveis pela Igreja de Deus. Isto é uma grande responsabilidade nos ombros dos ministros. Grande responsabilidade. Ora, vemos alguns exemplos, por exemplo, de mordomos, servos, que eram bons mordomos na casa onde eles estavam a servir. Um desses exemplos é em Gênesis capítulo 39, Gênesis capítulo 39, e vemos aí o caso de José. Gênesis capítulo 39, Gênesis 39, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo Potifar que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de José, a benção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. E aqui vê-se o exemplo do mordomo que era fiel. E por isso Potifar, versículo 6, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo de nada sabia, além do pão como que se alimentava, José era formoso de porte e de aparência. E aqui vê-se que José era um mordomo de toda a casa de Potifar e foi abençoado porque ele era fiel. Ora, o ponto para nós pensarmos é na sua área, onde você e eu trabalhamos, na área onde somos fiéis, que somos responsáveis. Por exemplo, pode ser numa área ou na área em que você trabalha, no seu emprego, ou pode ser na área de responsabilidade das suas finanças pessoais, ou pode ser na responsabilidade em sua casa com os seus filhos. Como é que você está a fazer nessa área de responsabilidade? Por outro lado, vemos que temos um inimigo. O inimigo é Satanás. E Satanás está a cegar-nos, está a fechar os nossos olhos, de maneira que nós não vejamos a glória de Deus. Vejam em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Diz assim: nos quais o Deus deste século, sim, é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E por isso nós, como ministros, somos responsáveis pelos mistérios de Cristo, mas temos um inimigo neste mundo que está a cegar as pessoas. E por isso então precisam de estar comprometidos a seguir o caminho de Deus. Nós temos que lutar contra este inimigo. Temos que lutar contra o Deus deste século, que está a cegar o entendimento dos incrédulos. Ele nos cega para nos destruir. Vejam também em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11.
vamos começar a ler no versículo 7, porque aí vemos que Romanos 11, versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os demais foram endurecidos. Quer dizer, as pessoas não estão a entender a verdade. E assim, os israelitas não entendiam a verdade durante o período do Antigo Testamento. E como está escrito, versículo 8, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz David, torne-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureçam-lhe os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. E depois, continuando a ler no versículo 11, pergunto, pois, porventura tropeçaram para caíssem? Não, de modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Deus permite certas pessoas para estarem cegas. Deus permite isso. Porquê? Para nos salvar. Para nos salvar. No momento apropriado, da maneira correta, Deus vai nos revelar a sua verdade. Mas Ele sabe o momento apropriado e a maneira correta de o fazer. Nós, muitas vezes, não sabemos. Pensamos, porque é que não entendemos uma coisa ou outra? Porquê? Uma das razões é porque somos desobedientes. Isso é uma das razões. Mas, por outro lado, Deus permite, por causa da desobediência, porque é o que lemos aqui no versículo 11, de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Eles transgrediram. E então Deus está a abrir a salvação aos gentios e um dia abrirá para todos os outros. Leia, por exemplo, no versículo 25 de Romanos 11. Por não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Sim, porque isto é um outro mistério. Sejais presumidos em vós mesmos, porque não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte. Em parte, veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E assim todo Israel será salvo. Por isso, Deus permite que pessoas estejam cegas temporariamente no mundo de hoje. Ao fim disto, ultimamente é para nos salvar no momento apropriado. E por isso lemos em versículo 32 de Romanos 11, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus, ao fim disto, vai usar de misericórdia. Para nós pode ser difícil entendermos isso, mas no versículo 33 diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Em outras palavras, Deus está a dar-nos a oportunidade, Ele quer que todos tenhamos a vida eterna. Mas alguns, por causa da desobediência, Deus tem que deixar eles aprenderem através da experiência. Muitas pessoas só aprendem quando passam por experiências, para aprender através da experiência. E então, ao seu próprio tempo, no momento apropriado, Deus abrirá a mente dessas pessoas e quando então as pessoas entenderem, vão dizer, o caminho de Deus é muito melhor do que o caminho que nós seguíamos no passado. Às vezes isso só será na segunda ressurreição. Aliás, na maioria dos casos, só será na segunda ressurreição.
Mas Deus é fiel e quer dar a todos a vida eterna. Quer que todos venham ao arrependimento. Ora, nós, como ministros de Jesus Cristo, por isso somos dispenseiros e temos que ser fiéis, na verdade, a Deus, mas os coríntios estavam julgando Paulo e dizendo coisas que não eram corretas acerca de Paulo. Então continuamos a ler em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Quer dizer, não tem valor nenhum para mim que eu seja julgado por vocês, ou mesmo por um tribunal. Eu nem me julgo a mim próprio, diz Paulo. Então, continuando no versículo 4. Porque de nada me arguí a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo não tinha nada, não tinha conhecimento de qualquer coisa que o pudessem acusar. Ora, não está a dizer isso para se justificar, porque isso não o justificava, nem algo nos justifica, porque somos justificados gratuitamente pelo sacrifício de Cristo. Mas depois ele está a dizer, porque o importante é quem nos julga, e quem me julga, e quem nos julga a todos nós, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o juiz. Versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E por isso vemos aqui que Deus conhece os nossos corações. Somos finalmente, ou seremos finalmente julgados quando Jesus Cristo vier. A recompensa virá de Deus. E muitas vezes não é de obras visíveis, é de coisas que fazemos que pessoas nem conhecem. Mas será baseado no nosso caráter, nos nossos verdadeiros motivos, nas nossas intenções do coração e da mente. Isto é, será baseado no que nós somos por dentro. Só Deus é que sabe o que está dentro de nós. E por isso nós não podemos estar a julgar outras pessoas, porque quando Jesus Cristo vier, tudo será revelado. E por isso, aqueles que estavam julgando Paulo, pelo que ele talvez tivesse dito ou tinha escrito, estavam incorretos, porque ao fim de contas, todos pecamos. Como lemos em Romanos capítulo 2, versículo 1, o homem é indesculpável, todos pecamos. E por isso sabemos que a nossa justificação não é por obras visíveis de que, eu sou melhor, ou obras para demonstrar que eu sou melhor pessoas, ou obras visíveis de ostentação. Não. A nossa justificação é pela fé de Cristo. Então, continuando no versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendeis isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. E por isso ele está a dizer, apliquei, sim. Nós comparámos-nos como pessoas que plantavam ou com pessoas que regavam, como lêem em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 a 8. Estava a falar, olha, eu plantei, Paulo regou, e estava a dar, e assim, eu apliquei isto para compararmos essas pessoas, mas é simplesmente para aprender disso, para aprendermos que todos temos uma parte a fazer. Mas aqueles coríntios estavam, digamos assim, inchados, porque diz assim, cuidado que ninguém se ensoberbeça. Estavam inchados, estavam arrogantes, e por isso havia este espírito partidário, havia estas divisões, como fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, que diz assim que há uma sabedoria que eles tinham, que não vem da sabedoria humana. Versículo 19
diz assim, destruiai a sabedoria dos sábios, e versículo 29, que também diz, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quer dizer, pensavam que sabiam muito, que eram mais importantes, e estavam assim a ter digamos assim, este género de estar inchados, estar arrogantes, ter uma soberba. Ora, é importante que entendamos que Deus nos dá talentos e dons espirituais a cada um de nós. Isto é uma coisa que talvez não entendamos, mas todos nós temos habilitações, temos, digamos assim, talentos espirituais, temos coisas espirituais que Deus nos dá. E estes talentos, estas capacidades, estas coisas que nós podemos fazer um ao outro, é para edificar a igreja como um todo. Não é para engrandecer um indivíduo sobre outro. Não é para o nosso engrandecimento a favor de um do outro, como lemos ali ao fim do versículo 7. Deus nos dá vários talentos. Vejam versículo 7, ler o versículo 7. Pois quem é que faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por te vanglorias, como se o não tiveras recebido. Ou, noutras palavras, nós temos certas habilidades. Por exemplo, algumas pessoas têm uma grande capacidade de encorajar outros irmãos. Irmãos, isso é um dom espiritual. Uma pessoa que tem carinho e tem cuidado para com outros irmãos, isso é um atributo, uma habilitação, um dom que vem de Deus, que esta pessoa recebeu, que te faz diferente de outra pessoa. Outra pessoa talvez tenha outras capacidades, talvez outra pessoa tenha uma capacidade ou um talento de ser mais sábio. Outra pessoa talvez tenha outro dom de ajudar, da maneira que fala, que ajuda as pessoas. E é por isso cada um tem um certo dom de Deus. Se Deus dá a você um certo talento, uma certa habilitação, uma certa coisa que não estou a falar de uma coisa física, não é que por ser um eletricista ou ser um mecânico de carro ou coisa assim, mas uma coisa mais espiritual. Se uma pessoa dá um certo dom espiritual a você, por exemplo, sabedoria ou compreensão, ou você tem um talento que consegue falar em outras línguas e ajuda, ou você tem um talento que canta de uma maneira que ajuda e encoraja outras pessoas. Isto tudo vem de Deus. Deus está compartilhando a nós, a cada um de nós, uma parte dos seus talentos. Uma pessoa tem este talento, outra pessoa tem outro talento, e então isto tudo é para a edificação da igreja. Versículo 8. Já estáis fartos, já estáis ricos. Paulo está aqui a usar um bocadinho de sarcasmo. Diz, você já está espiritualmente cheio, já está rico, não? Ou, pelo menos, pensavam isso na opinião deles. Isto faz-nos lembrar da atitude dos laodicenses, em Apocalipse 3, versículos 17 a 19, que diz, olha, se você, Jesus Cristo, na carta aos laodicenses, diz que me dera que ou fosses quente ou fosses frio, mas o que é? És morno, porque pensas que tens tudo, pensas que é rico, pensas que tens estas coisas. Isto é uma atitude soberba, uma atitude que não está a ser uma atitude humilde. E vejamos então continuar aqui a ler no versículo 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegaste a reinar sem nós, quer dizer, então já estás a reinar no reino de Deus sem nós como os apóstolos ainda estamos aqui, mas tu já és um rei? Sim, tornara que reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo, como disse, está a usar sarcasmo. E ele está a dizer que bom que se já tivéssemos a reinar, pois todos os santos vão reinar, vão ter responsabilidades, ou de reinar, ou de governar, ou de encorajar, ou seja o que for, vão ter responsabilidades no reino de Deus.
E então ele deseja, Paulo aqui deseja que o reino já estivesse aqui, mas não está. Então, continuando no versículo 9 a versículo 13, vamos ler então esta secção como um todo, no versículo 9 a versículo 13. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. O que ele está a dizer aqui, nós como os apóstolos, estamos em último lugar, somos a parte do fim, digamos assim, condenados à morte, servos, e na realidade todos os apóstolos morreram pela fé, exceto o único que sobreviveu por mais longo foi o apóstolo João. Mas todos eles morreram pela fé. E diz aqui, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. Espetáculo é como, naqueles dias, naquela era, os teatros romanos faziam espetáculos para a gratificação dos espectadores. As pessoas, por exemplo, eram lançadas às feras. Para quê? Para entretenimento. Barbárie, um tipo de barbarismo. Mas era para as pessoas, estarem a olhar a população e estar divertida a ver outras pessoas a sofrer. Mas que coisa terrível. Mas continuando a ler no versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até à presente hora sofremos fome e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Somos, para este mundo, uma lixeira do mundo. Ministros, e principalmente os apóstolos, mas ministros, às vezes, não são bem tratados, não são tratados adequadamente. Mas também Cristo foi maltratado, foi condenado à morte. Vejam em 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Uma vez mais, estamos aqui a falar este mistério da fé, da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, queridos irmãos, a palavra aquele, no grego, e como se vê, por exemplo, na Almeida Corrigida e Fiel, a palavra no grego, na maioria dos textos, é theos, palavra grega que quer dizer Deus. Por isso lê-se aqui, Deus que foi manifestado na carne. Qual foi o ser da forma de Deus, que era igual a Deus, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que se esvaziou e veio na carne? Foi Jesus Cristo. Deus que foi manifestado na carne. Este ser foi um dos dois co-eternos, o Verbo que estava com o Pai. E por isso é que diz em Gênesis, vamos criar o homem segundo a nossa imagem. Ora, Deus que foi manifestado na carne, qual foi esse? Qual foi aquele Deus que foi manifestado na carne? Foi Jesus Cristo. E diz assim, foi justificado em espírito. Ora, justificado como? Porque quando viveu na carne, ele fez milagres. Milagres pelo poder de Deus, que provavam que ele
era justo e era filho de Deus. Ele era o Messias, justificado pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo, em Espírito, pelos milagres que ele fez. Contemplado por anjos. Sim, os anjos estavam a ver isto. Estavam a observar o que estava a acontecer quando Cristo esteve na terra e aprenderam lições. Eles contemplaram o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo foi pregado entre os gentios. Sim, está sendo pregado. Foi e está sendo pregado. Querido no mundo. As pessoas creem em Cristo. Muitos estão a crer em Cristo. E ele foi recebido na glória. Está ao lado do Pai. E por isso este é o mistério da piedade, o mistério da fé que temos. Ora, vejam também em Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículo 10. Lemos isto há pouco, mas quero ler de novo para sublinhar aqui um ponto. Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestados nos lugares celestiais. A multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que tem muitas faces, multifacetada, muito diversificada, muitos planos, muitas coisas que são parte da sabedoria enorme de Deus, do que Deus desenhou, estes planos enormes que ele tem e que está sendo realizada pelos seus meios, são extraordinários, mesmo infinitos, ao longo destes anos. E por isso diz aqui, esta multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestados nos lugares celestiais. Os próprios anjos estão a entender mais da sabedoria de Deus do que ele está a fazer na humanidade. Os próprios anjos, os principados e potestados nos lugares celestiais, estão a observar e estão a aprender do que Deus fez. Por isso é que lemos há pouco em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, visto pelos anjos. Eles estão a aprender e aprenderam através do que Jesus Cristo fez. Vejam também 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam prescrutar. Está revelado agora, através do que Jesus Cristo fez, vindo à Terra. Isto foi uma coisa que até os anjos estão a ver, e parte deste plano a se desenrolar, a se desenvolver, deste plano que é, digamos assim, descrito pelos dias santos e pelas festas santas de Deus, até os anjos desejam ver, desejam aprender. Eles estão ansiosos de ver isto a ser efetuado, a ser realizado. Então, continuando em 1 Coríntios, capítulo 4, vamos agora ler no versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Ou, noutras palavras, isto não é para envergonhar a vocês, mas é um aviso, é uma advertência, é um conselho de pai. Isto é, como filhos. Conselho de pai, de um pai, para vocês se lembrarem, para ser lembrado. Versículo 15. Porque
ainda que tivesseis milhares de perceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Isto é, ainda que vocês tivessem muitos professores, muitas pessoas a ensinar a vocês, não é? Só tem um, que foi aquele que vos levou, como um pai, a ter um conhecimento da boa nova do reino de Deus. E por isso, entre aspas, é como se tivesse gerado eles em Cristo Jesus. Ora, por isso, ainda que tivessem muitos preceptores, muitos tutores. Ora, por exemplo, um dos tutores que a Bíblia se refere é, por exemplo, a lei cerimonial, a lei das ofertas. Essa lei cerimonial também é um aio, sim, um preceptor em Cristo, é um aio para nos levar a Cristo, como leem em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Vamos ler aí Gálatas, capítulo 3, versículo 24, diz, de maneira que a lei, está claro, está aqui a falar neste contexto, que é a lei cerimonial, a lei das cerimónias, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Porquê? Porque as ofertas representavam Cristo e por isso a lei era um aio, um ponto de educação para apontar ou conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé de Cristo. Sim, porque diz no versículo 5, tendo vindo a fé. Tendo vindo a fé, qual é? Cristo, a fé de Cristo. Já não permanecemos subordinados ao aio, a este professor ou tutor que era a lei cerimonial. E por isso Paulo está aqui a dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, que estava a escrever e a avisar como um pai. Não estava a dizer que era um título, não era um título, mas Paulo lhes trouxe a verdade. E por isso diz no versículo 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Sigam o meu exemplo. E é o que lemos em outros locais, que sigam conforme, sigam os servos de Deus conforme eles servem e seguem o exemplo de Jesus Cristo. Versículo 17. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Filho neste contexto. Sim, literalmente não era filho dele, mas veio a ter conhecimento do Evangelho através de Paulo, e por isso diz, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Timóteo vai ensinar a vocês do mesmo modo, da mesma maneira que Paulo vivia. Isto é, dos meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Paulo seguiu, digamos assim, o mesmo plano, a mesma diretriz de disciplina em todas as igrejas. E por isso ele enviou Timóteo à igreja em Coríntios para ensinar a eles a mesmos, digamos assim, a mesma disciplina, as mesmas diretrizes de vida. Versículo 18. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco. Isto é, alguns ficaram assim arrogantes, sentiam seguros no que diziam, porque afirmavam que Paulo nunca ia visitar ou ia ver. Diziam que Paulo estava mentindo, não virá aqui de novo. Mas em breve, versículo 19, diz Paulo, irei visitar-vos, se o Senhor quiser, se Deus quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Eu vou conhecer a vocês cara a cara. E não é só por palavra. E por isso diz aqui, eu virei, se Deus quiser. E Deus está apoiando, diz assim, Deus, ele irá e depois veremos quem que Deus está a apoiar. Porque
Não é só palavra, mas é ações. É ações. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder, em ações. Versículo 21. Então, o que é que vocês preferem? O que é que preferis? Irei a vós, outros, com vara ou com amor e espírito de mansidão? Eu vou aí. Mas como é que querem que eu venha? Querem que eu venha com autoridade, quer dizer, num desprazer para exercer uma vara, ou num espírito de amor e mansidão? Porque ao fim de contas ele está a dizer aqui, eu tenho autoridade. E o que é que vocês preferem? Se for necessário, usarei a vara. Mas prefiro ir aí em amor e no espírito de mansidão. Ora, irmãos, até aqui, ao fim deste capítulo, Paulo está a dizer: há divisões entre vocês, há problemas, há um problema de arrogância, e eu sou o apóstolo, eu estou aqui para vos servir, e eu vou aí. Mas antes de ir aí, eu quero dar a vocês umas instruções, umas correções, para vocês se arrependerem. E Deus queira que vocês se arrependam, que vocês mudem, para quando eu ir aí, não ir aí com uma vara, mas ir aí com um espírito de amor e mansidão. E então vamos, nos capítulos seguintes, a partir do capítulo 5, vamos ver como Paulo vai começar, digamos assim, a corrigir, a dar certas correções a vários problemas que existiam na igreja em Coríntios. E então, no próximo estudo bíblico, vamos então continuar com o capítulo 5 de 1 Coríntios, onde ele dá, digamos assim, a primeira correção acerca de certa imoralidade que existia na igreja. Até à próxima, irmãos, e boa noite.